Isaías, capítulo 11. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Versículo 9. De tudo o que o homem pode conquistar, certamente a busca pelo conhecimento intensifica as realizações. Quanto mais se obtém conhecimento acerca de algo, mais aumentam as oportunidades de crescer e de colher os resultados almejados. De nada adianta, porém, conhecer e não praticar. A teoria, aliada à técnica, aperfeiçoa e revela a nossa capacidade e constante necessidade de aprender. Como alunos na Escola de Cristo, precisamos conhecê-lo a fim de estreitar de tal forma o nosso vínculo com Ele, a ponto de, como Pedro, declararmos: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. João capítulo 6, versículos 68 e 69. É importante lembrar que o apóstolo Pedro fez essa declaração quando ainda no início de sua vida cristã. Ele havia compreendido que a sua vida não fazia sentido sem Jesus e que andar com Ele e dele aprender poderia até frustrar seus planos terrenos. Ele descobriria também quão débil era sua fé e quão sujo seu coração, mas quão maravilhosa é a graça imerecida que o levou a suportar os açoites deste mundo a fim de lograr a coroa da vida. De um homem rude e impetuoso a um evangelista e líder piedoso, Pedro foi brilhando mais e mais, avistando pela fé a consumação do dia perfeito. Provérbios capítulo 4, versículo 18. Com os olhos fitos em Jesus, despido de sua arrogância e ruins suspeitas, cheio do Espírito do Senhor, ele compõe a lista dos que serão ressuscitados e recolhidos desde os 4 confins da terra na gloriosa volta de Jesus. Fomos criados e formados com a necessidade intrínseca de conhecer a Deus, pois Ele pôs a eternidade no coração do homem. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Sendo assim, o conhecimento das Escrituras deve refletir em nós o desejo profundo de nos encher de Deus e da beleza de sua santidade. É o esforço humano, aliado ao poder do Espírito Santo, que nos impulsiona em nossa jornada cristã, nos faz querer estar mais perto de Cristo e vivifica o nosso desejo de habitar na morada gloriosa. Certa vez, ouvi um experiente ferreiro dizer que apenas olhando para o seu pai e prestando atenção no que ele fazia, aprendeu o seu ofício. Jesus declarou: E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Olhar para Jesus, o rebento do tronco de Jessé, é a chave da vitória que nos levará para a terra em que o lobo habitará como cordeiro e o leão comerá palha como boi. Jesus é o estandarte para onde devem afluir todos os povos. Todos são convidados à salvação e a experimentar a fragrância de uma vida movida pelo Espírito excelente. Nas palavras de Cristo e nas atitudes que revolucionaram aquela geração e alvoroçaram o cenário religioso da época, encontramos a plenitude do conhecimento de Deus aliada ao perfeito altruísmo. Jamais rejeitaremos o que o mundo oferece se não olharmos para aquele que nos oferece um mundo melhor. Jamais conheceremos Jesus se não estivermos dispostos a viver como Ele viveu. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João capítulo 6, versículo 57. Ergamos a nossa cabeça para o céu, enquanto curvamos o nosso coração ante a majestade celeste.
A nossa redenção se aproxima, amados, quando o Senhor julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Conhecer a Jesus e praticar as suas obras é tudo de que necessitamos. Então, perceberemos que mais do que um lar glorioso, mais do que um lugar de paz e de alegria, aguardamos ansiosos pelo encontro face a face com o nosso Senhor e Salvador, que amamos a sua vinda não somente pelo que ele prometeu, mas porque não vemos a hora de abraçar aquele que não desistiu de nos procurar. Permita que o Espírito de Cristo repouse sobre a sua vida, e ele lhe conduzirá por caminho plano até o pleno conhecimento de Deus. Querido Pai, quando eu estava mergulhada nas águas turvas de uma religião sem sentido, o Senhor me viu e me amou. E eu não pude resistir a um convite tão cheio de amor, misericórdia e graça. E cada dia tens estendido a tua mão poderosa, moldando o meu caráter. Geralmente, esse processo é doloroso, Senhor. Mas, que alegria sem par produz a vara da tua disciplina quando nos submetemos a ti. Que cada um de nós experimentemos e conheçamos o Senhor de forma pessoal. Então, nos concederás o espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que nos conduzirá ao teu encontro face a face. Ó Senhor, abre os nossos olhos para que possamos perceber o quão perto estás de voltar. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, mansos da terra. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.